Quantas vezes assistimos, lemos ou até ouvimos falar sobre evolução? É comum o surgimento constante de notícias que nos transmitem ou vendem uma ideia de evolução. Mas que evolução é essa? Qual a intenção por detrás dessa evolução? Será que paramos para fazer tais reflexões? O atual sistema econômico dominante no mundo é o capitalismo, um modelo perverso e desigual que ganhou força ao longo dos séculos e perdura até hoje. Podemos assimilar o sistema básico capitalista a uma pirâmide, ou podemos ainda imaginá-lo como sendo o castelo de cartas, no qual, para que se chegue ao topo, é necessário que existam muitas outras cartas o sustentando. Na prática, o que está no topo seriam os ricos e burgueses, sendo a exploração da mão de obra a única forma de se alcançar tal posição. Para atingir um grande acúmulo de riquezas, o capitalista volta-se para as viáveis e até inviáveis formas de adquirir lucros, ou seja, um comportamento ganancioso. Nessa busca de maneiras para aumentar os lucros, o marketing se torna um grande aliado. Por meio deste, é possível manipular a massa de forma que esta acredite no que é dito, ainda que não seja real na prática. Dessa forma, o capitalismo vende uma ideia de evolução social, mas por trás o que na verdade ocorre é uma falsa ideia de evolução, como por exemplo os equipamentos e utensílios supermodernos que são vistos como os itens essenciais, que em sua maioria são, na verdade, dispensáveis. Constantemente ouvimos falar que ocorreram evoluções científicas e tecnológicas, sejam elas na informação, comunicação, saúde, educação, dentre outras. Porém, se pararmos para analisar tais evoluções, facilmente verificamos que ou não ocorrem, e quando ocorrem de fato, são em benefícios da minoria da humanidade, os quais podem arcar com os custos. É muito além disso. Verificamos uma grande maioria da população sofrendo a perversidade desse sistema que só visa o acúmulo de capital, que só vai de encontro com o bem-estar social e os valores éticos universais em muitas situações, gerando extremas desigualdades e perversidades. Para um capitalista voraz, o cálculo é simples. Suponhamos o seguinte caso: uma empresa quer fazer uma nova campanha. A primeira ideia é construir 20 novas escolas completas na África e se promover disso, é claro. A segunda é uma mega campanha com um novo astro tem qualquer de Hollywood. O nosso amigo capitalista irá analisar qual irá vender mais, e não que benefícios poderá levar a uma população. Um outro exemplo é a nova tecnologia criada para auxiliar pessoas com deficiência, fazendo até ossos mais fortes. Em vez de usar essa tecnologia para beneficiar os cidadãos que precisam, o capitalista a imagina como uma forma de ganhar muito dinheiro ao vendê-la para o exército americano no Iraque. O capitalista em nada contribui para a evolução social e humana. Primeiro, porque isso não dá dinheiro. E segundo, porque se todos desistirem de lucrar através da exploração dos trabalhadores, não terão como manter os privilégios e a posição que O ocupam. sistema capitalista é caracterizado pelo lucro, propriedade privada e pela liberdade de todos serem donos do que produzirem. O capitalismo passou por muitas fases, até se transformar no que é hoje. A evolução desse sistema capitalista levou ao que vemos hoje, uma série de imperfeições. As modificações que o capitalismo sofreu implicou no seu distanciamento do modelo central que ele foi criado. As mudanças desse sistema sempre trazem mudanças sociais. Essas mudanças causam divergências de opiniões a respeito dos conceitos do capitalismo e da forma que ele está inserido em nossas vidas. O sistema capitalista interfere no modo de ver e os pensamentos das sociedades, e interfere também em como o homem age e deve agir, seguindo esse modelo econômico que nos manipula e nos domina. O capitalismo, desde seu surgimento, ele rege uma divisão socioeconômica. É a divisão entre ricos e pobres, entre burgueses e trabalhadores, de quem tem posse e quem não tem. Algumas mudanças em esfera global ajudaram na disseminação do capitalismo pelo mundo. A primeira grande mudança foi o surgimento da globalização, e desde o final do século XX não existe mais fronteiras econômicas e culturais entre os povos. É a partir disso que surge o termo aldeia global. Fazemos parte de um único mundo
e o capitalismo foi um grande impulso para que isso acontecesse. A globalização surge para servir o capitalismo, e com o fim dos obstáculos da comunicação, aumentam-se os lucros. Os países agora não produzem para eles, e sim para o mundo. Os processos produtivos e o mercado se transformaram em algo de nível internacional, e com esse grande crescimento surgem também as desigualdades. Vivemos na era capitalista, na hegemonia de um sistema que atualmente apresenta como características marcantes o desemprego, a pobreza e as desigualdades sociais em grande escala. A exploração do homem pelo próprio homem não é algo contemporâneo, é algo que existe há muito tempo na sociedade. A escravidão, que funcionava como uma prática social em que um ser humano que se considerasse superior assumia o direito de propriedade sobre o outro, aquele que ele considerava inferior. É um exemplo de como essa relação de exploração é antiga na história da sociedade. Entretanto, o trabalho escravo só foi extinto em teoria, pois na prática continua vivo e latente, mas agora assumindo as configurações e exigências de um modelo capitalista. O importante é beneficiar-se cada vez mais da exploração do outro. Essa exploração do homem pelo homem já era falada por muitos filósofos dos séculos passados. Segundo Marx, essa exploração ocorre através da alienação dos meios de trabalho, da formação de trabalho e do produto de trabalho imposta por um dos homens sobre o outro, e que se concretiza com o capitalismo. Entretanto, desvirtuando dessa concepção capitalista, podemos também ver o homem explorado pelo próprio homem como um fator biológico, inerente da própria natureza humana. O que acontece, na verdade, é que com o capitalismo houve uma intensificação dessa exploração do homem pelo próprio homem. Na sociedade desse sistema perverso e egoísta, há uma tendência de separação cada vez mais forte entre esses indivíduos, pois a relação entre os mesmos passa a funcionar como um ciclo vicioso, no qual o detentor dos meios de produção, que podemos considerá-lo como o explorador, se tornará cada vez mais rico. E para isso, o trabalhador é quem será aquele que vai ser explorado. Com esse modo de vida capitalista contemporâneo, os valores universais da humanidade vêm se perdendo gradativamente. No decorrer dos anos, a vida gira em torno do capital, do acúmulo de riquezas, e assim tudo se torna uma questão monetária. Em contrapartida, a evolução das ciências e tecnologias, a desvalorização dos direitos humanos e dos valores universais está cada vez maior, e alguns reflexos disso já cercam a realidade da sociedade, como a desigualdade social, a violência exacerbada e a degradação da natureza. O capitalismo passa por diversas transformações, e principalmente no seu modo operacional. Das grandes mudanças desse sistema, nota-se que o velho capitalismo era guiado por lucro, sem se importar com os danos sociais e ambientais, já que nessa época acreditava-se na capacidade infinita da natureza de produzir matéria-prima e insumos para a produção. Porém, esse modelo se mostrou inviável, não apenas por questões ambientais, mas também sociais. Com o tempo, a marginalização de parte da sociedade, com o aumento da violência, criminalidade e também as catástrofes naturais mundo afora, mostrou a inviabilidade dessa forma de sistema. Assim, no século XIX, começa a surgir uma reformulação das estratégias deste capitalismo, onde surge uma nova responsabilidade social corporativa ou sustentável. Com isso, o velho capitalismo vai sendo modificado para o capitalismo onde as empresas também ficam atentas para o que é bom para a sociedade, porque isso será bom para elas. Surge assim o chamado novo capitalismo, com face mais humana e comprometida com a preservação ambiental. Woke up this morning, I suddenly realized we're all in this together. Para cada coisa que você fizer para você, seja um ato de bondade, né, seja uma compra que você faz, seja um sorriso que você dá, se você fizer isso para alguém também, o mundo pode ser muito melhor. Precisamos que todo mundo acredite também junto com a gente. Vamos juntos, porque a coisa é simples. Se eu te der mais amor, você usaria? O pontapé inicial aqui, materializando essa primeira entrega, né, então 50 camisas foram adquiridas ontem.
e hoje 50 camisas serão doadas. A gente está começando o dia aqui com a formatura de uma escola estadual, que a gente tem já um carinho muito grande, dando aí essas 12 camisas para crianças que realmente merecem, crianças que estão fazendo a diferença, e que a gente acredita que podem também nos ajudar nesse movimento. E é só com paz no coração, com paz na mente, com a mente sã, com um coração leve, que a gente consegue seguir em frente num caminho correto. Se eu te der um abraço, você usaria? Sim! Então vou chamar 12 pessoas para me dar um abraço aqui agora. Pode ser? Mais amor, mais paz, mais sorrisos e mais respeito. Valeu, muito obrigado, galera! Então a conta é bem simples. Você compra uma camisa e 2 pessoas são beneficiadas. A Ousaria é mais que uma marca, ela é um grande movimento. Ela reflete o que está aqui dentro, o que a gente quer mostrar para o mundo. O mundo hoje em dia precisa de mais amor, de mais, não só de amor, mas paciência e compreensão. As pessoas não compreendem as outras e não respeitam, não compreendem e acham que elas são donas de si e que não tem que se importar com o próximo. E eu entendi que você é um cara que se identificaria totalmente com isso. Então, para cada camisa que você comprar, que alguém comprar com a gente vai estar doando uma camisa para alguém que precisa. Então, para cada vez, alguém que inspira, alguém que faz diferença, alguém que merece. E você é esse cara. E aqui tá a sua camisa, vá. Tudo que você falou, tudo que você falou aí, né? Você falou de amor, você falou de respeito, você falou de sorriso, de compreensão. Quando a gente compreende, a gente sorri mais, a gente tem mais paz, né? A gente tem mais paz na mente. Então, essa é a sua camisa. Vale. O trágico cenário capitalista vivenciado pelo ser humano no século presente pode sim ser modificado. Milton Santos mostra em sua obra, Por uma Outra Globalização, a necessidade de se humanizar a globalização, produto do capitalismo. Extinguir o capitalismo não será mais possível, afinal, tal sistema já tomou grandes proporções na Terra e faz parte de um viver de milhares de civilizações. Todavia, métodos e tentativas de traduzi-lo a perspectivas dos direitos humanos serão eficazes e aceitáveis na intenção de sanar os diversos males que esse sistema acarreta. Ao dissertar sobre a integração real, social e humanitária trazida pela globalização, Milton Santos sugere a possibilidade de se conviver em um mundo onde o tecnicismo e o capital não irão se sobrepor ao indivíduo ou ao âmbito social, mas se darão de maneira inteligente e sustentável. Com isso, se eliminaria a ilha de prosperidade banhada de um oceano de pobreza. A riqueza existiria, só que sem abrir mão da igualdade e da fraternidade. A nova globalização e, consequentemente, o novo capitalismo tem como centro o homem, não mais as máquinas e os capitais. Um sistema sem perversidade, mais humano, mais diverso e então mais tolerante com as diferenças culturais, valores e misturas. O que há de humano no capital? O sistema econômico abordado aqui está embasado na ideia do valor do trabalho do homem, colocando no capital uma importância superior à importância dos homens. A exploração dos homens pelos homens de bem é um dos exemplos mais consistentes no que diz respeito à falta de humanidade no sistema adotado por quase todo mundo atual. Segundo Milton Santos, em 2000, a globalização é dividida em 3 momentos: a fábula, a perversa e uma outra globalização. Podemos e devemos associar todo esse movimento socioeconômico ao capitalismo, responsável por toda a interação comercial existente no planeta. Bem como essa associação se faz ainda mais acurada a globalização perversa, onde descreve um mundo pessimista tomado por discrepâncias sociais e econômicas, um mundo onde um sistema perverso é a raiz de uma evolução negativa da humanidade. Mesmo assim, questões de valores hoje são bandeiras levantadas e agitadas com vigor. Ainda que existam as mais variadas confusões sobre tais valores já tão deturpados. Existe um distanciamento preocupante entre os questionamentos e as atitudes tomadas por essa sociedade dita humana. Tonet, em 2007, disse: "E, sobretudo, parece que os valores que mais se impõem são os de caráter individualista, imediatista e utilitário, chegando muitas vezes ao cinismo mais aberto. Aspira-se a um mundo justo, solidário e humano, mas parece que estes valores se tornam cada vez mais distantes." Ainda segundo Ivo Tonet, é sabido que a exploração do homem pelo homem é da natureza do capitalismo.
Assim, faz-se inevitável a desumanização da sociedade independente do instante no tempo. Essa exploração já era realidade antes do sistema econômico em questão. Contudo, o capitalismo ressaltou e fortaleceu ainda mais a prática da utilização exacerbada do homem. De forma simbionte, o capitalismo e a globalização caminham rumo a uma evolução científica e tecnológica sem precedentes, otimizando a vida humana e avançando na eficiência dos processos de produção. O contraponto deste progresso é o constante retrocesso nas questões de valor, sociais, culturais, educacionais, respeito à natureza e, principalmente, humano. Sem negar que a Revolução Industrial trouxe uma melhoria na vida do homem e que, a partir dela, desenvolveram-se o capitalismo e a globalização. Ainda a partir deles, apoiados na política de acúmulo de capital, as expectativas do homem foram aumentadas vertiginosamente, inclusive em aspectos antes não pensados. A outra face do capital revela-se tão marcante como seus progressos, evidenciada nas mazelas dos menos favorecidos por um sistema viciado. Os problemas sociais estão relacionados à distribuição de renda desigual e, consequentemente, à falta de acesso ao mínimo do que se considerava condição humana de vida para aqueles desprivilegiados de oportunidades semelhantes às das nações hegemônicas. Então, qual o valor humano comparado ao valor do capital? Nessa sociedade onde as regras do mercado influenciam os rumos das populações, a resposta da questão anterior é evidente e preocupante. O capitalismo vigora e assim sobrepuja os valores humanos. Tonet, em 2007, disse: em resumo, essa forma de sociabilidade já não tem mais como abrir novos horizontes para a totalidade da humanidade. A concentração brutal da riqueza em pouquíssimas mãos e o cinismo dos que a detêm são apenas os aspectos mais visíveis deste fato.